bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo essa videoaula. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é a primeira aula do segundo semestre. O segundo semestre, ele vai trabalhar dentro da geografia com os aspectos físicos da Terra. Ah, professora, e o que são os aspectos físicos? Os aspectos físicos são aqueles aspectos visíveis, a caracterização do nosso planeta. E nós vamos estudar desde a sua formação até os dias atuais. A aula de hoje vai falar sobre como nasceu, como surgiu, como se formou o nosso planeta. E as seguintes, vamos falar da dinâmica de cada aspecto físico do planeta, como formação geológica, como formação do nosso relevo, caracterização do clima, dos biomas, da hidrografia, sendo que, como o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, nós jamais poderemos isolar a ação do homem se relacionando com todos esses aspectos físicos da nossa Terra. Então, hoje nós vamos dar início falando como tudo começou. Vamos lá? Gente, o nosso planeta, ele não é tão novinho, não. Ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Ah, professora, ele realmente é bem velhinho. Então, vamos conversar sobre tempo geológico. O tempo geológico, que é o tempo da Terra, ele é bem diferente do nosso tempo. Como? O nosso tempo, ele é muito curto. Por exemplo, um homem ou uma mulher, ele vive nesse planeta cerca de, no máximo, estourando 100 anos. Quando passa de 100 anos, já vai para o livro dos Guinness, né? Como homem ou mulher mais velha do mundo. 100 anos para a natureza não é absolutamente nada. Então, gente, nós vamos hoje aprender o que esses 4,6 bilhões de anos trouxe, né? O que surgiu durante esse tempo e tudo que aconteceu nesse tempo e que hoje nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, usufruímos. Então vamos lá. Tudo começou com um grande ovo cósmico que havia lá no espaço sideral. Esse ovo cósmico, diz a ciência e defende a ciência, ele estava com toda a matéria que existe hoje condensado. E aí, por algum motivo, eu coloquei aqui uma interrogação, por algum motivo, algo fez com que esse ovo cósmico se expandisse. E aí, esse fenômeno, esse acontecimento, ficou conhecido como Big Bang. Big Bang. Grande explosão. Então, o Big Bang nada mais foi do que o desprendimento, a expansão desse ovo cósmico inicial que tinha toda a matéria celestial condensado, né, em um ovo, vamos dizer assim, em uma massa única. E a partir do momento que houve essa expansão, tudo que existe hoje no universo foi se formando. Planetas, galáxias, poeiras cósmicas, satélites, estrelas, asteroides, tudo que se tem notícia que existe no universo partiu desse ovo cósmico inicial. Inclusive o nosso planeta, o planeta Terra, certo?
E isso foi há 4,6 bilhões de anos atrás. E aí a gente começa contando essa história. Vocês vão ver no livro de vocês, no livro didático de vocês, na página 106, essa história sendo contada de forma muito didática. Como assim? O autor do livro, ele fez um paralelo, como se esses 4,6 bilhões de anos fosse contado durante um ano do homem, certo? Nosso. Um ano histórico, um ano social, um ano humano, nosso. Então, gente, para que a gente possa melhor entender, ele definiu cada fato, cada fenômeno, certo? Que aconteceu, fazendo um paralelo com o tempo que a gente está acostumado a conhecer, certo? Que é o tempo do homem. Olha só, há 4,6 bilhões de anos atrás ocorreu esse fenômeno, Big Bang. E aí, a primeira fase da Terra foi o primeiro acontecimento, aconteceu como se fosse em janeiro. Janeiro ocorreu a formação da Terra. Em março, as mais antigas evidências de vida. Em junho veio acontecer a consolidação dos primeiros continentes. E termina então o Arqueano e inicia o Proterozoico. Termina a primeira era e inicia uma segunda era. Julho, primeiros organismos eucariontes com células mais complexas com núcleos. Em outubro, os eucariontes começam a se diversificar. Já em novembro, começa a era paleozoica, onde nós vamos ter os grandes continentes se formando e outras vidas surgindo. Já em dezembro, olha só que tudo aconteceu em dezembro. Os primeiros répteis, inicia a era mesozoica e a deriva continental. Os continentes eles começam a se dividir como nós conhecemos hoje. Também ocorreu a separação da América e da África, a extinção dos dinossauros e outros organismos marca o fim da era mesozoica e início da era cenozoica. No dia 31 de dezembro, último dia do ano, o que é que vai acontecer? Às 19h12 surge o Homo sapiens. E a partir desse momento, meu amigo, minha amiga, a história do planeta se modifica. Porque o homem, ele chegou às 7 horas. O ano ia acabar 12. E ele chegou às 7, para vocês terem uma noção. Que o homem foi o homem e a mulher, né? A humanidade, o Homo sapiens foi o último animal a chegar na Terra e o primeiro que causou, né? Literalmente, com essa relação que ele tem com a natureza e com o passar do tempo, ele construiu tudo que nós conhecemos hoje. Tudo que não é natural foi esse Homo sapiens, a partir da sua evolução mental, que construiu. Ah, professora, mas eu não acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria criacionista e que o mundo foi criado em 7 dias por Deus. Nós não estamos aqui para questionar a crença de nenhum de vocês. A ciência, ela vai defender essa história que eu contei hoje aqui. Enquanto que a religiosidade, a Bíblia, conta a história dessa forma, né? Que a igreja conta para a sociedade. E aí, eu não estou aqui para questionar a crença de nenhum de vocês.
Estou aqui apenas para mostrar o que a ciência e o que os nossos livros didáticos trazem para nossos estudos, tá certo? Então, não existe lado A nem lado B. O que existe é a teoria da formação da Terra a partir do Big Bang e de uma evolução natural. Enquanto que o outro lado da igreja, da Bíblia, coloca a formação da Terra e de tudo que existe nela de uma forma a partir de uma fé, né, e de uma interpretação que está lá no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, tá certo? Então, gente, nesse pequeno relato que eu contei para vocês, nós vimos como tudo começou, como a história do nosso planeta começou e que tudo foi formado de forma muito lenta. O tempo geológico ele é muito lento. Tudo que aconteceu para nós termos esse planeta que nós temos hoje durou 4,6 bilhões de anos, tá certo? Nós não vamos aqui decorar essa tabela geológica, né? O importante é que vocês saibam que cada era foi formada por grandes eventos e que a história da Terra ele é dividido em eras, épocas e períodos, diferente do nosso, que é dividido em séculos, né? Milênios, séculos, décadas, anos, meses, dias, horas e segundos. Né? O tempo da Terra é um tempo muito grande. Para a gente perceber uma transformação dessas que eu contei agora, né, fazendo um paralelo com o nosso ano, é preciso muito tempo para as coisas se transformarem, tá certo? Então, a Terra, ela existe há 4,6 bilhões de anos. Professora, como a ciência diz isso? Porque ela sabe, como é que ela sabe? A história da Terra é contada através das rochas, dos fósseis, né? E dos minerais que estão incrustados nas rochas, através do seu tempo, né? Da sua radioatividade, que também mostra o tempo, os anos de cada local onde foi encontrado aquela rocha, aquele mineral. Então, a pesquisa, né, essa pesquisa é em cima de achados naturais, né, como rochas, fósseis, minerais. É assim que foi contado e montado essa história e essa tabela geológica do nosso planeta, certo? Essa primeira aula foi para trazer essa pequena história ou grande história do nosso planeta, para mostrar para vocês como tudo começou. E nas próximas aulas nós vamos nos detalhar sobre a formação do nosso planeta. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula.